Evervopa, há 57 anos o consórcio de quem realiza. Chegando 20 anos do Dalicani para falar também e dar aquela atualizada no mercado do Furacão. E aí, Eric, Vitor Bueno... O pessoal sai ou não sai? Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos. Pois é, muita coisa para resolver nesse mercado do Atlético nesse momento. Vamos começar pelas saídas. O Eric teve o contato, e a gente trouxe aqui no Bate Pronto, teve contato do Corinthians, teve contato do Internacional. O Atlético prometeu uma valorização ao jogador, uma valorização também em valor salarial. E aí o Eric decidiu ficar, mas o Corinthians voltou a fazer proposta pelo volante Eric do Atlético. Agora, 6 milhões de euros, pouco mais de 30 milhões de reais. É bastante dinheiro. O Eric agora avalia junto do seu staff essa proposta. Mesma coisa com o Atlético, mas o Corinthians voltou a fazer uma proposta pelo volante Eric. E o Vitor Bueno, outro jogador de meio campo do Atlético, outro jogador que pode deixar o clube, e esse tem a saída mais encaminhada. Vitor Bueno já teve uma proposta muito boa do Cerezo Osaka do Japão. A proposta também é considerada boa pelo Atlético e ele deve ir sim ao Japão. Vai reforçar o Cerezo Osaka nessa temporada. A informação é de que ele já colocou o carro à venda, já entregou a chave do apartamento. Então o Vitor Bueno não deve ser mais jogador do Atlético. Nesse momento a informação é essa. Claro, o mercado é muito dinâmico, essas negociações são muito dinâmicas, mas o Vitor Bueno deve sim reforçar o Cerezo Osaka do Japão nessa temporada de 2024. Em mercado, o Atlético ainda busca algumas posições para se reforçar. O Furacão ainda busca o seu centroavante, e a informação que a gente tem é que as conversas com o América Mineiro pela contratação do Mastriani esfriaram um pouquinho. O Atlético se irrita um pouco com a resistência que faz a gestão do América Mineiro, que não quer vender barato o Mastriani, seu principal destaque da última temporada. Caso parecido com o Emiliano Martinez, também volante do América. O Cruzeiro quer comprar o Emiliano Martinez e o América também faz jogo muito duro para não vender o jogador. Então o Atlético acaba esfriando essas negociações pelo Mastriani e busca no mercado outro jogador para a posição de centroavante, ainda sem um nome definido. O Atlético que também quer um ponta. Peterson, jogador da base do Flamengo, está jogando a copinha nesse momento, é um dos sondados, além, claro, do Luiz Henrique, do Botafogo, foi sondado pelo Atlético também, mas o dinheiro é muito, o investimento teria que ser muito alto, 8 milhões de euros, pede o time francês, o Olympique de Marselha, e agora também o Léo Chu, jogador do Seattle Sounders lá da MLS. O Léo Chu também é um jogador sondado, mas um valor também considerado acima do que o Atlético deseja pagar na posição. Então o Furacão ainda busca um centroavante, ainda busca mais um ponta para reforçar o seu elenco, e pode perder o Vitor Bueno, muito provavelmente vai perder o Vitor Bueno, e pode perder também o volante Eric, que tem proposta do Corinthians, e o Atlético que agora tem um novo CEO, né? A gente também já tinha dado essa informação aqui no Bate Pronto. O Alexandre Leitão chegou ontem a Curitiba e vai reforçar o Atlético, só que no lado da gestão. Será o CEO de operações do Atlético, CEO geral, para cuidar do dia a dia do Furacão, em um momento que o Mário Celso Petralha não tem mais condições de saúde para continuar cuidando, regendo todo o dia a dia do Atlético. Então o Alexandre Leitão vai assumir essas funções de gestão operacional do Atlético daqui para frente. Bastante coisa no mercado do Atlético. O Furacão perde 2 jogadores, perde o Vitor Bueno, pode perder o Eric, tenta um ponta e um atacante ainda para a temporada de 2024. Tem um reforço na gestão, TT. Procede a informação de que o Vitor Bueno tá treinando em separado? O Vitor Bueno treina em separado, não vem compondo o elenco do Atlético nesse primeiro momento. O primeiro treino nesse domingo, depois o Atlético vai treinar novamente nesta segunda-feira. Vitor Bueno ainda não compõe mais, na verdade, esse elenco do Furacão, treina em separado, porque está praticamente vendido ao Cerezo Osaka. Uma pergunta importante, Vincenzo. Caso o Vitor Bueno realmente seja vendido, como você disse que está muito próximo, tem chance de procurar um jogador para a posição, para pelo menos disputar com o Zapelli? A chance existe, mas o Atlético avalia que tem no seu elenco jogadores que podem suprir essa função. O Atlético tem o Zapelli, o Atlético tem o Christian, que faz essa função, e o Atlético também aposta numa subida de produção do Dudu, de 18 anos, jogador da base. Então, o Atlético considera nesse momento que não precisaria de uma reposição, caso o Vitor Bueno seja realmente vendido. Que o grande o Zapelli não teve investimento gigantesco, não é o 10? Teve, não, você não tem o certeza. Christian, você precisa dar espaço pro Dudu, alguém precisa sair pro Dudu jogar. Claro, mas é que o grande ponto é que o Vitor Bueno teve uma grande temporada em 2023. Concordo. Ótimos números, né? Então, fica uma lacuna, porque talvez ele rendeu mais do que o Zapelli, né? Em termos de números, né? De gols, assistências, no geral, até mesmo minutos jogados, porque o Zapelli chegou quase fez depois. um duplo Vitor Bueno, hein? Faltou uma assistência. Faltou uma assistência. Foram 9 assistências e 13 gols ele fez no ano?
Você lembra? 11 gols. 11 gols e 9 11 assistências. gols e 9 assistências no ano. Belos números. São números Agora, bons. eu acho que a questão do centroavante, até vi um comentário aqui, o Atlético quer trazer um atacante e pagar baratinho, traz o Léo Gamalho então, porque gastando pouco só vai vir jogador nesse nível. Abre a carteira, tio Pet, o Rogério Coelho mandou essa mensagem. E tá abrindo, né? Então, tá abrindo. Só que até que ponto vale a pena você gastar tanto num jogador que já tem 30 anos? Né? Com pouquíssimo potencial de revenda depois, né? É um jogador, claro, para a questão desportiva mesmo, para a questão de você chegar, colocar a camisa e jogar, né? O Mastriani já está acostumado com o futebol brasileiro. É muito mais difícil você trazer um jogador da América do Sul, pagar caro e ainda ter que torcer para que ele consiga se adaptar de fato, apesar de que o elenco do Atlético hoje ajuda nessa adaptação, pelo tanto de gente de gringo que tem. Só que daí o detalhe entra também na questão do número de gringos. Sim. Né? E ainda tem o Arriagado. Tem o Arriagado. Porque o Arriagado não vai. Aí não tem vai o Léo emprestar. Godoy, por exemplo, né? Que a gente tinha falado que o Atlético precisava de um lateral brasileiro. Quem que são os gringos E aí, indispensáveis traz o Léo Godoy. hoje? Léo Godoy, Gamarra e Benítez chegaram agora. Zapelli, Zapelli, Esquivel. E Canóbio, né? E Canóbio. Coelho é não sei se indispensável? O Coelho não é mas entra na indispensável. Tem Sabe, 6 na minha indispensáveis. visão. E os outros 2 são Coelho e Arriagado. E Arriagado, Tem 6 verdade. indispensáveis, que vão estar, talvez, os 6 Só que titulares, o Coelho inclusive. com um poder de investimento muito alto e que o Atlético não vai vender barato. O Atlético não vai querer perder dinheiro no Coelho. O Atlético não perdeu dinheiro em ninguém. Não perdeu em ninguém. O Atlético ganhou muito dinheiro em muita Perdeu no gente. Matheus Felipe. Perdeu no Brian Garcia. Mas o Pedrinho Brian são dois Garcia e o casos, Pedrinho são dois mas casos é um caso bem diferente, específicos né? que Não é estavam que no envolvendo Pablo as apostas. Siles, perdeu dinheiro em alguns. Mas é natural. Pega o futebol, não precisa nem pegar um futebol mundial, pega o futebol nacional. Qual time que contrata jogadores, desembolsa valores e que acerta 100% das contratações? É impossível. Não dá. É impossível. Você pega o Palmeiras do Matos, multicampeão. Os palmeirenses fazem listas de jogadores que o Matos contratou. Pô, o Matos trouxe o João Paulo. Lembra do João Paulo atrás esquerdo do Flamengo? Sim. Tem vários nomes ali que você olha e fala, nossa, como é que gastaram? O Guerra e o Borja, por exemplo, campeões da Libertadores pelo Atlético Nacional. Foram 2 flops no Palmeiras. Como é que você achar que não ia dar certo? Tem até a Alejandro brincadeira Guerra jogando demais. Tem a brincadeira do nosso colega Cereto, do acabou a brincadeira, porque se chegar o entregue as Borja, taças. entrega as taças, o Sim. Palmeiras vai ganhar tudo e tal. Qual que era a avaliação na época? Pô, o Borja, artilheiro da Libertadores pelo Atlético Nacional, campeão, o Guerra jogando muito. Os caras não vão dar certo no Palmeiras? Era A impossível avaliação não dar era certo. que ia dar certo. Então vai errar. Vai ter cara que não vai conseguir desempenhar o futebol que foi pago pra ele desempenhar, né? Pelos valores que E dá pra estão pegar sendo. o top 10 aqui de O próprio maiores Coelho. contratações, por exemplo. O próprio Sem- Coelho. O Coelho sem tava no Vitor top 10 Roque. até outro dia. Pois é, Vitor Roque, Bruno Zapelli, Léo Godoy, Matheus Gamarra e Canóbio são os primeiros 5 nesse 5 momento. Não ainda dá no pra avaliar clube. o Gamarra, o Vitor não dá Roque pra foi avaliar o embora. Godoy, mas enfim. Aí tem Romeu Benítez, Alex Santana, Tomás Coelho, Matheus Babi, 12 milhões de reais. Abner, o que foi vendido ao Betis por 10 milhões de reais. O Felipe Aguilar, que não teve tempo de jogar no Atlético, não jogou. E o Lucas Esquivel, o 12º, completa esse top 12. Ó, Alguma o chance Coelho tá do- no top 10 ainda. Do Pode Babi? tá. Matheus Babi volta a treinar com o elenco do Atlético. Um A jogador chance que dele vai jogar, ser avaliado vai ser no avaliado. Campeonato Paranaense. Ele, o Jader e o Julimar são 3 jogadores que vão ser avaliados no Campeonato Paranaense nesse início de ano. E é pra isso o Paranaense. Eu Exatamente. concordo. Tem que usar tem que botar o 100%. Benítez, tem que botar o Gamarra, tem que botar os caras que chegaram agora e os meninos que estão voltando. Um time como o Atlético, que tem objetivos maiores, que tem o objetivo de ir bem no Campeonato Brasileiro, que tem o objetivo de ser campeão esse ano de alguma competição, seja da Copa do Brasil, seja da Copa Sul-Americana, ou quem sabe, né? É muito difícil o brasileiro, porque é questão de elenco e o Atlético gasta muito menos do que os times que geralmente Sim. disputam. O Paranaense esse ano precisa ser diferente do ano passado. Ano passado o Atlético colocou tudo que tinha de força no Paranaense. E faltou fôlego no final da temporada. Faltou fôlego no final. Sofreu muito com lesões. Coisa que o Atlético, apesar de sofrer nos outros anos com lesões, parece que em menor número em menor tempo de recuperação. E o Atlético perdeu muitos jogadores por muito tempo esse ano. No balanço de final de ano, o Atlético teve o mesmo número de lesões que teve em 2022. 33 lesões. Só que o Atlético perde o Vitor Roque por muito tempo. O Atlético Perdeu jogadores muito Exatamente. importantes e titulares nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ou até mesmo da metade pro final mesmo. Não vou nem falar só reta final, porque o Vitor Roque voltou no final, o Cristiano voltou no final. Então o Atlético, claro, precisa gastar, precisa achar um centroavante, precisa achar mais um ponta. Só que nesse momento eu vejo o Atlético com um esqueleto de time muito melhor já, né? Você tem o Benítez, que é um jogador que vai
provavelmente fazer uma diferença do que tinha de característica dos pontas do Atlético. Guardadas as sofreu devidas muito. proporções, acho que é tanto aposta quanto o Figueiredo. Não acho que não seja. Eu concordo com você que também é uma aposta, mas ele traz uma característica diferente de Canóbio e Coelho. O Atlético não tinha esse ponto O Atlético driblador não do um tinha o contra ponta um, driblador não tinha. desde a saída do Vitinho. Sim. E é por isso que eu falo que pra mim eu já vejo um melhor, né, com melhores olhos o Benítez no elenco do que apenas Canóbio e Coelho, que eram jogadores que não estavam rendendo. O Coelho principalmente rendeu como ala direita em certo momento. Mas como ponta, como criador de jogada, como cara que vai decidir num drible, ele não estava conseguindo fazer isso. Para trazer uma informação sobre o Benítez, a gente fala aqui que o Benítez foi avaliado em muitos clubes antes de assinar com o Atlético. Foi sondado pelo Sporting de Portugal, foi sondado pelo River Plate, pelo São Paulo também foi sondado. E é um jogador muito bem avaliado nos scouts, né? Os scouts da América do Sul, os olheiros da América do Sul avaliavam o Benítez muito bem. Sim. Um caso muito parecido com o do Lucas Esquivel, por exemplo. O Lucas Esquivel teve propostas da Europa, o Lucas Esquivel teve o interesse de grandes clubes argentinos também. Então, pensando se é uma aposta ou não é uma aposta, o Lucas Esquivel chega no Atlético como aposta. 21 anos, um lateral esquerdo que jogava no time que foi lanterna no campeonato argentino. É verdade. E funciona muito bem. Então o Benítez, claro, pode ser uma aposta, mas internamente, nas avaliações de olheiros e etc., o Benítez tem essa avaliação muito boa. Isso é o que mais vale pra mim. Exatamente. Também Pra mim, acho. isso é o que Pra mim mais também. vale. Também acho. O cara que foi observado por um bom tempo, que tem números bons de scout, porque assim, o scout de um time profissional, ele não vê os melhores momentos, tá? Ele vê o jogo inteiro. Sim. Né? Que às vezes as pessoas não têm noção, né? Vê o DVD, vê os melhores momentos, vê os gols, vê o vídeo, né? Dos skills do cara, dos dribles. Magic skills and goals. Exatamente. Não é assim. O cara vai pegar e vai ver o jogo todo. E existe muito padrão de você ver. Por exemplo, o que você quer de um ponta? Você quer um ponta que puxe pra linha de fundo e faça o cruzamento. Ele vai conseguir, dentro de um programa, fazer todo o mapeamento de jogadas específicas que o cara fez isso. O Vincenzo Felipe Dal, que me explica o que é skills, por favor. Pra quem não sabe. Eu falei Isso. depois. Eu Habilidades. falei logo depois. Eu perguntei aqui. Não, falei logo depois dribles. E aí, porque é clean sheet, é hat-trick, é skills, os caras tão demais aqui. Vira o ano, os caras vêm cheio de graça. Scout e analista de olheiro. desempenho. Scout olheiro. Sabe aquele cara que fica na arquibancada olheiros. vendo os jogos lá? Olheiro, scout. Scout e analista de mercado, isso. né? Que depende, né? Tem análise de desempenho de mercado. Às vezes divide, às vezes trabalha junto. Analista de desempenho é o cara da que metodologia. vê o adversário pra estudar. Isso, exatamente. Mas- Skills são as habilidades, os dribles e tal. Boa. Pra trazer só um último debate sobre o centroavante. Tem crescido, e aí a gente vê a adaptação da torcida do Atlético aos nomes que chegam. O Mastriani chega com ele chega muito bem avaliado, fez um ano muito bom no ano passado. E o torcedor do Atlético pensa que seria um bom jogador para ser um matador, o camisa 9. Não dá certo com o Mastriani. E aí o Atlético tem que procurar outras opções no mercado difícil, que é o mercado de centroavante. O quanto vocês considerariam, se você fosse o Juan Carlos Osorio, utilizar um esquema parecido com o que usa o Real Madrid? Tem o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo, dois abertos por um lado, e você tem o Jude Bellingham chegando como um falso 9. Ponta de lança, como jogava o Ponta de Kaká. lança, como jogava o Tostão. Também. E quem Também. seria esse? Com um 9 mais móvel. Quem seria esse? É uma boa pergunta. Então, Porque A pergunta do 20 anos é pra temos você. uma Porque informação, assim, temos uma o informação Vini Júnior inicial. seria o Benítez, o Rodrigo seria o Canóbio, é isso que você tá Então, dizendo? temos uma informação inicial que o Osorio tem pensado em utilizar o Canóbio como um centroavante. não. Ó, Muito inicial. Ocorreu Vamos um treino, mudando, ocorreu um Não, treino eu vou precisar na falar sobre temporada. Assim, não dá pra gente cravar o Canóbio vai ser o centroavante. Não é isso que eu tô falando. Mas passa pela cabeça do Juan Carlos Osorio utilizar o Canóbio a como um ideia centroavante móvel. é excelente. Eu acho a ideia excelente. O Mas- problema é que o Canóbio, quem joga FIFA aí, sabe? O Canóbio tem 18 de finalização. Isso. Tem Mais ou 99 menos. de velocidade. 99 de velocidade e 18 de finalização. aceleração. E aí que vem o meu grande problema. Né? Eu acho que, por isso que eu falei, quem seria esse cara? Porque você precisa de alguém que saiba ao menos finalizar. O Jude Bellingham Finaliza muito bem. finaliza muito bem. 17 gols na temporada. Ele chega na cara do gol, ele sabe o que fazer. O Canóbio, muitas vezes, mesmo jogando como ponta, como atacante no geral, ele não sabe o que fazer e ele perde muitos gols. Né? Ele precisa melhorar e ele tem margem para evolução, mas ele já tem 23 Ó, anos. se finalizasse bem, ele tava jogando aqui, tava jogando no Barcelona. Exatamente, já diria o Nedo Xavier. Isso. É verdade. É verdade.
Mas Não é história, velho. é porque o cara corre, dribla, se ele finaliza bem, ele tá Isso. jogando no Barcelona. É, isso. Enfim. Tanto que quem finalizava e corria e driblava aqui foi pro Barcelona. É. Vitor Roque. Que não tá isso é finalizando tão bem assim, né? Vamos Enfim, ser eu acho sinceros. que é uma ideia interessante, mas precisa de alguém que vá saber finalizar de fato. O Christian não tem esse potencial? Tem. Pra mim, o Christian tem esse potencial. Pra mim, o Christian é um dos melhores finalizadores desse elenco do E Atlético. ele chega muito bem. Chega geralmente. muito bem. Por mim, o Christian, cara. Galera Interessante. participando por aqui, o Alexandre, final do telefone 2377, dizendo que o Edu do Coritiba tá enorme. O Valdeci, final do telefone 5741, dizendo que o Figueiredo é muita aposta. O Geibson Borges lembra aqui que o Corinthians vai acertar mais um patrocínio de name rights do CT e com isso vai ter grana, bala na agulha, digamos assim, pra tirar o Eric. Ele até complementa. Com todo respeito, mas o salário do Eric no Corinthians seria outro patamar pra ele. DT, o Corinthians fechou um patrocínio master muito grande agora, né? O maior da história do futebol brasileiro. O Corinthians é um time que tem essa injeção de dinheiro muito alta. E claro, o Corinthians sempre teve uma injeção de dinheiro muito alta. O Atlético prometeu uma valorização ao Eric, prometeu um aumento no salário do jogador para ele, caso ele se mantesse no Atlético, se mantivesse no Atlético, né? A gente tentou contatar o staff do Eric, eu tentei contatar o André Cury, que é o empresário do Eric, nessa manhã, ainda não tive resposta para saber se essa valorização, mesmo com a valorização, acaba se igualando ao valor, um possível valor que ele ganharia no Corinthians. Muito difícil. Muito Pelo difícil. teto do Atlético, muito difícil. Mas a gente ainda tem que tirar essa dúvida com o staff do Eric. Mesmo assim, é o que ele falou. O Corinthians, quando coloca dinheiro na mesa, é muito difícil de perder uma disputa, né? E acho que também entra, claro, não desmerecendo o Atlético no cenário nacional, mas o cara vai jogar no Corinthians, né, gente? E pra você ver como o primeiro volante tá muito caro no mercado. O Eric é um bom jogador, pra mim é um jogador acima da média, mas 30 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, 6 milhões Até de porque euros. o Eric não tem 20 anos, né? né? Acho que 26 agora o Eric, né? Daqui Se a não me pouquinho, engano, é 20 isso. anos, o Dalicani volta com mais informações do Furacão por aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Intervalinho rápido aqui na FM, você que tá na live, a gente continua ao vivo com você. O